Hoje eu quero falar das decepções. Eu preciso falar com você de ambientes cujos quais nos decepcionam e como nós precisamos aprender a nos comportar nesses ambientes desafiadores, certo? Muitas vezes nós queremos fazer a coisa certa, nutrimos a expectativa certa, mas quando chegamos no resultado, ele não é o que nós esperávamos. Então, vamos ter que lidar com a frustração, vamos ter que lidar com a percepção, e muitas pessoas não estão aptas para isso e acabam não conseguindo concluir a sua história, porque não aprenderam a lidar com decepções. Capítulo 5, Gênesis, ou 2 Reis 2. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, nós vamos nos deparar com o primeiro texto, e ele fala da expectativa que este homem nutre ao receber a esperança de alcançar o que deseja. Naamã é um homem leproso, e na casa dele chega uma menina que traz uma notícia surpreendente. Para nós esse é o ano das surpresas. A notícia é uma notícia bem interessante, porque a menina começa a dizer coisas que Naamã nunca ouviu. Entra na casa dele informações muito estranhas para Naamã e para sua mulher. Uma informação que ele não conhece. Uma informação que diz que há possibilidade de cura de algo incurável. Há possibilidade de solução para algo insolúvel. O texto começa a dizer que esse camarada, apesar de ser alguém muito bem sucedido em alguma das áreas da vida, ele é alguém que conta com uma doença incurável, com uma situação degenerativa, que a cada dia que passa tem tendência a ficar pior. Ninguém pode ajudá-lo. Porém, agora chega uma menina que diz para Naamã que se ele for até Samaria e encontrar com um profeta que está ali, esse profeta é alguém que pode fazer por ele o que ninguém pode. É uma informação, a princípio, apesar de extremamente esperançosa, ela está na boca de alguém bem improvável. Ela está na boca de uma menina que é estrangeira, há um distanciamento, não tem como verificar a informação, não dá para saber se é verdade, se não é, se a menina está querendo ganhar crédito com seus patrões, receber algum benefício. Por que é que uma menina que é levada escrava vai querer o bem daquele que a escravizou? Não faz muito sentido o que está acontecendo na casa de Naamã. Mas o que eu quero que você entenda
é que ele era um doente, então inevitavelmente havia nele o desejo de acreditar naquela informação. Porém, muito mais que o desejo de acreditar, havia um padrão que Naamã construiu na sua mente. Eu queria que você atentasse para o que disse a menina para ele ou para sua esposa. Se ele estiver diante de um profeta que eu conheço, que está em Samaria, este profeta o restauraria da sua lepra. Naamã recebe o endereço certo, mas na hora de ir foi para o errado. A informação está corretinha. Vá ao profeta que está em Samaria, provavelmente em Dotã, onde residia Eliseu. Mas como ele é um oficial, como ele é um militar, ele segue a mentalidade. E ele então leva uma carta de seu rei para o rei de Israel com a seguinte mensagem: eu estou enviando o meu servo, um homem, respeitado por mim, e você cura ele da lepra. Quando Naamã entrega a carta, o rei de Israel se desespera, porque ele acha que aquele é o motivo para que a guerra torne a acontecer. Ele acha que é um motivo provocativo. Inevitavelmente, ele rasga suas vestes, e a visão de Naamã daquele ambiente é altamente decepcionante. A menina na casa dele nunca disse para ele: vá ao rei de Israel. A mensagem é: procure um profeta que está em Samaria. Mas ele não fez isso. Sabe qual é o grande desafio que muitas pessoas se decepcionam na sua caminhada? É que a Bíblia manda você para o endereço certo, mas você procura o errado. Muitas pessoas hoje se decepcionam, chegam aqui na igreja decepcionadas com lideranças, com relacionamentos, com experiências negativas, simplesmente porque posicionaram-se de forma errada. Deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que sejamos um corpo, e somos, por mais que uma igreja seja uma bênção, e aprenda uma coisa: o relacionamento que mais te sustenta é o relacionamento que você mantém com Deus. A Bíblia manda você, Cláudio Omar, se relacionar com Deus. E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. A Bíblia manda você se relacionar, Juliana, com Deus. Porque pode faltar todas as coisas, mas Ele vai te manter de pé. O grande problema é que muitas vezes estabelecemos conexões humanas fortes e conexões divinas fracas. Nós precisamos olhar isso e ter maturidade. Por quê? Porque quando ele começa a sofrer decepções, uma em cima da outra, ele espera que o rei o cure e o rei não cura. Ele espera ir até agora o profeta, e o profeta vai recebê-lo, e ele faz um modelo mental de como as coisas vão ser. Eu vou ir no culto, Deus vai falar comigo desse jeito, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Acorda, você não é Deus, Deus é Ele. Ele faz do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que quer, e pronto. O modelo quem define é Ele, não é você. Quantas mulheres chegaram aqui aguardando a mudança de seus maridos, e o que elas não sabiam é que Deus as trouxe aqui para transformar a vida delas. Quantas pessoas vieram aqui para fazer uma campanha para a porta de emprego, e quando chegou aqui, o que Deus tinha preparado era salvação para a alma dessa pessoa. O grande problema é que quando você vai para o lugar errado, então deixa eu falar uma coisa para você, aprenda uma coisa: Deus te mandou para cá, sim, mas para se relacionar em primeiro lugar com Ele. Antes de receber a sua porta de emprego, aquelas coisinhas que parece que tem tudo a ver com você. Porque você vem para quê? Para receber uma cura, um milagre, nossa, não é sobre você, é sobre Ele.
Você vem para cá para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Você vem para cá porque ele é o Deus Todo-Poderoso que entregou o Filho na cruz para te dar vida eterna. Você vem para cá para agradecer a ele, não por aquilo que ele vai fazer, mas por tudo aquilo que ele já... O restante é só bônus. É assim que funciona. Quando eu olho para esse cara, ele fica decepcionado de olhar tudo aquilo que ele está vivendo. Então, que eu vejo gente indo para o lugar certo, mas às vezes com o propósito errado. Nós temos que ter cuidado com isso. Quando nós olhamos para essa história, é isso que eu vejo. Alguém que está desapontado com as situações. Por quê? Porque o modelo não é o que ele estabeleceu. Se você vai se relacionar com Deus, acorda. O modelo é dele. É ele que faz do jeito dele, é ele que entrega. Se quiser curar, cura. Se não quiser, ele leva e pronto. Ah, pastor, minha mãe está com 95 anos, dá para orar para ela não morrer? Claro que dá. Mas quando a velha fizer 100 e ficar doente de novo, você vem de novo pedir. Ah, vê agora, coitado, está só com 100. Aí a velha fez 110. Parece prima do Highlander. E aí, ficou doente de novo. Por quê? Porque todas as vezes que tiver um ente querido seu perto da morte, você quer que ele continue? É assim que funciona. Então tem gente que só vai servir a Deus se o desfecho for do jeito que ele quer. Está no lugar errado, querido. O Deus aqui é o Todo-Poderoso. E se você vem para cá para servir a Deus, para que ele faça segundo o seu modelo, ainda dá tempo. Pede para sair. Porque você está no lugar certo, com a postura errada. Ele fica frustrado, por quê? Porque o que ele escutou do profeta foi: vai lá e dá 7 mergulhos no rio sujo. Ele indignou-se porque ele não viu o processo de cura. Ele não viu substâncias terapêuticas nas águas do rio. Mas Deus está querendo falar: Naamã, não tem a ver com a água do rio, tem a ver comigo e com você. Eu quero que você experimente o que você nunca experimentou. E para isso, eu permiti que uma crise chegasse. Você tem que entender que a crise que você enfrenta não veio na sua vida para te destruir, ainda que ela possa fazê-lo. Mas a missão dela é mostrar para você, para o seu casamento, para o seu negócio, para seus filhos, para a sua família, certo? Que Deus está no controle de tudo, pode entrar na sua vida e mudar a sua história para sempre. É assim que funciona. Só que muitas vezes nós, como Naamã, não conseguimos enxergar. Eu vou falar para vocês, abrir meu coração. Meu iPad descarregou, eu estou tentando fazer isso com o meu celular, porque meu esboço está aqui. Mas se eu não fosse um crente que sou, diria que o diabo está me perturbando. Vou te falar. Certo? Então presta atenção. Ele consegue alcançar, apesar da decepção. Ele fica curado. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Vou montar aqui, não vou citar o texto para a gente ganhar tempo no segundo culto, é mais fácil. A Bíblia conta a história de um homem que tem um filho endemoniado. E que ele espera alcançar a cura em Jesus. Ele nutre todas as suas expectativas de ter um encontro com Jesus, e através de Jesus, seu filho vai ficar liberto daquela possessão demoníaca. Porém, o texto diz que quando ele chega no local que ele espera encontrar Jesus, Jesus não está, mas lá estão seus discípulos. Ele então entrega seu filho para seus discípulos. Olha bem, ele sai de casa para procurar Jesus. Imagina que vai encontrar Jesus num determinado lugar. Quando ele chega lá, Jesus não está, mas ele vê a maior parte dos discípulos de Jesus ali. Ele então resolve entregar seu menino endemoniado nas mãos dos discípulos, para que eles expulsassem o demônio. Não tem problema nenhum, desde que eles entendam que o que eles estão fazendo é encontrando com os discípulos de Jesus e não com ele.
Isso me parece não ficar muito claro para aquele homem. Quando ele entrega seu filho aos discípulos, o que acontece? Os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E agora a situação vai ficar bem difícil. Deixa quieto. Certo? Porque senão eu vou ficar prestando atenção ali, não vou. Então presta atenção. Quando ele chega com a expectativa: meu filho vai ficar liberto. E de repente ele vê sua particularidade virar um espetáculo. De repente ele vê sua privacidade sendo exposta. Era vergonhoso para ele ver seu filho ficar possuído por um demônio, virar um espetáculo, porque quando um demônio se manifesta, inevitavelmente um espetáculo se estabelece. No meio daquele espetáculo, ele descobre que não vai dar certo, as coisas não vão terminar bem. Mais uma vez ele vai voltar com seu filho possesso para casa, quando de repente chega Jesus no ambiente. E agora Jesus, no meio daquela situação, chama o homem. Isso para mim é extraordinário. Eu vejo isso o tempo inteiro no meu gabinete, no bate-papo. Como é que as pessoas vêm de outros lugares com as experiências negativas? Agora aquele homem está diante de Jesus. Jesus pode fazer por ele o que ninguém pode fazer. Mas quando Jesus pergunta a ele se ele quer ver seu filho curado, se ele quer ver seu filho liberto, ele olha e diz: eu tenho um problema. Minhas experiências anteriores são tão ruins que eu estou com dificuldade de acreditar que o Senhor pode fazer alguma coisa. Minhas experiências são tão frustrantes, são tão decepcionantes. Eu estou tão decepcionado com líder evangélico. Eu estou tão decepcionado com religião. Eu estou tão decepcionado com casamento. Eu estou tão decepcionado com política. Eu estou tão decepcionado com tanta coisa que eu já não estou conseguindo assimilar e gerenciar bem. E de repente ele olha para Jesus e diz: se o Senhor puder me ajudar, faça alguma coisa. Jesus olha para ele e diz: nós temos um problema. Se você consegue acreditar, apesar de todas as suas decepções, eu sou capaz de fazer. Não venha lidar comigo com as decepções de outras pessoas. Me parece que você está duvidando de mim porque você já foi em muitos lugares que não conseguiu resolver seu problema. E agora você me procura, marcado por decepções anteriores. Aprenda uma coisa: seus relacionamentos anteriores não vão definir o relacionamento que você mantém comigo. Se está decepcionadinho lá fora, aprenda a resolver suas emoções, porque quando vem para a minha presença, eu não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que se arrependa. Se eu falar, eu faço. Hoje, o grande desafio da maior parte das pessoas é que as experiências que elas mantiveram lá atrás são tão ruins, sabe? Que elas agora, quando têm a oportunidade de viver um milagre, às vezes elas estão diante de seu milagre. É assim que acontece. Mas e agora? Como é que elas fazem? Como é que ela reage? Me parece que o passado vem à tona na mente delas, bloqueando a capacidade de viver o que tem. Eu não sei de onde você veio, eu não posso mudar seu passado. Não. Ah, pastor, eu me divorciei, eu fiz isso, eu fui aquilo. Seu passado não me incomoda. O que me incomoda é o que você planeja fazer de seu futuro. Isso sim. Eu não posso mudar. Eu posso te influenciar a viver um estilo de vida extraordinário. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós estamos vendo? Também naquele homem, inicialmente, ele sempre procurou o quê? O certo, a libertação de seu filho, sempre no lugar errado. Nós vemos isso o tempo inteiro na Bíblia e na vida das pessoas. Vamos mudar de texto? Vamos para Jacó. O que ele queria? Ser grande. O que ele queria? Ser um vencedor. O que ele queria? Ser a bênção. O que ele tinha? A bênção. Antes dele nascer, Deus falou com a mãe dele: no seu ventre tem 2 nações, e o maior serve o menor.
Quem é o maior? Esaú. Quem é o menor? Jacó. O que Deus disse? Ele já era grande antes de nascer. Mas por que ele lutava por uma grandeza? Porque ele achava que seu sucesso estava em comprar, em adquirir alguma coisa de seu irmão. Ele deseja a coisa certa, porém, no lugar errado, da forma errada. E ele fica muito frustrado, porque o que ele planejava, segundo o modelo dele, era o quê? Era ser o líder de seu clã. Era substituir talvez seu pai, o que para ele era algo extraordinário. Porém, a maneira cuja qual ele tentou estabelecer, esse que é o grande problema nosso. Nós queremos as coisas segundo o nosso modelo, e dizemos que o Senhor é o nosso Deus. Se Ele é o nosso Deus, as coisas vão ser de acordo com o modelo que Ele estabeleceu e pronto. Se você gosta ou não, isso não muda. O grande desafio nosso é ter que lidar com esse ambiente de desconforto, de decepção, que muitas vezes enfrentamos. Se nós não entendermos isso, gente, nós vamos ter sérios problemas. E aí, me perdoe o que eu vou falar, mas por que pessoas muitas vezes migram de um ambiente religioso para o outro? Porque é mais fácil mudar de igreja do que mudar de postura. Porque é mais fácil mudar de igreja do que corrigir comportamento. Quando nós olhamos, nós vemos o quê? Ambientes decepcionantes, seja ele no coração, a de Naamã, seja ele agora no coração deste homem que vai lidar com Deus dessa forma. Quando nós olhamos para a historinha do homem que está no tanque de Betesda, o que vemos? A mesma coisa. O que ele está? Decepcionado com as pessoas. Ele está ali há tanto tempo paralisado, não consegue chegar numa água que supostamente se movimenta trazendo cura. O que ele quer? Chegar lá. Para quê? Para ficar curado. E o que ele tem agora? A cura diante dele. E o que acontece? Ele não consegue lidar bem com esse momento. De repente, Jesus está diante dele, fazendo a pergunta que ele mais gostaria de ouvir: você quer ficar curado? Ele disse: ninguém me leva lá não. Lá onde, cara? Eu estou perguntando se você quer ficar curado. Ele disse: mas ninguém me leva lá. Eu estou sempre aqui negligenciado pelas pessoas que não observam a minha dor, que não observam a minha solidão, que não observam a minha necessidade. Eu estou sempre aqui vivendo isso. Eu estou cansado de tudo isso. Jesus está perguntando: eu não quero saber de suas decepções anteriores. Eu quero saber se você quer a oportunidade de mudar a sua vida. Preste atenção, passado é passado. E aqui todo mundo tem passado duro. Aqui tem gente que foi traído, tem gente que foi abandonado, tem gente que foi esquecido, tem gente que foi adotado. Aqui tem gente de todos os tipos. Todo mundo aqui tem passado e ele não é fácil para ninguém. A minha pergunta é: o que você quer de futuro? O que você planeja para o seu amanhã? Essa é a minha pergunta. Nós precisamos tomar um posicionamento diante de Deus. Por quê? Porque estamos numa oportunidade. É isso. O que Deus está nos dando, eu tenho falado o tempo inteiro. Oportunidade, está lá, 2 ofertas, já foi falado aqui pelos Smith, 2 ofertas, 2. Por quê? Porque tem 2 pessoas fazendo, e uma tem um resultado, outra tem outro. A Bíblia o tempo inteiro está falando isso. Tem 2 mulheres moabitas que podem ir para Belém para mudar a sua vida. Uma vai e a outra não. Por quê? Porque uma quer e outra não quer. Tem 2 mulheres tendo filhos. Uma cuida do filho, outra deita sobre o filho e mata o menino sufocado. Quantas tiveram a oportunidade de ter o filho? As 2. Uma mata e a outra faz seu filho viver. Tem quantos ladrões pendurados naquela cruz? 2. Um vai ser salvo e o outro não. A oportunidade era para os 2. O tempo inteiro. É isso que a vida está falando para mim e para você. É isso. Deuteronômio 30.
Diz o quê? Em verdade hoje tenho posto diante de vós vida e morte, bênção e maldição, e eu aconselho a vocês a viver a vida, para que viva tu e a tua descendência. Opções. O problema é que a opção vitoriosa, ela requer protocolos, posicionamentos, ela requer postura, que muitas vezes nós não estamos dispostos. A verdade é essa. Olha bem, Saul e Davi, ou melhor, Jacó e Davi estão diante da mesma situação. O que eles têm? A proposta de serem grandes. Quem é o impedimento de Jacó? Esaú. Quem é o impedimento de Davi? Saul. Saul. Preste atenção, a situação é a mesma. Quem é que impede Jacó de ser o primogênito? Esaú. Quem é que impede Davi de ser rei? Saul. Qual é a diferença? É que Jacó quer subtrair de Esaú o que Esaú tem, e Davi quer esperar o que Deus vai fazer para colocá-lo no lugar onde sempre disse que ele estaria. O grande desafio nosso é esse, sabe? Assumimos uma postura correta de um Deus que quer entrar na nossa vida para viver conosco, não um momento, mas uma história. O grande problema, você quer ver? Lucas capítulo 2, diz assim: Pedro pesca a noite toda, não pega nada, volta de barco vazio na manhã seguinte, cansado, com sono, com o barco vazio, redes sujas e frustrado de uma noite extremamente decepcionante. Bom, o que ele faz quando chega em terra? Puxa seu barco para um ambiente seguro, pega suas redes, revira suas redes. Sabe aqui? Quem aqui já soltou pipa? Levanta a mão. Isso, lembra quando você soltava a pipa no meio do mato? E aí você tinha que puxar muito, porque não dava tempo, porque você estava lá em cima, certo? E aí agora então você olha para o chão e sua linha está toda, então você vai na ponta da linha e começa a revirar. Para quê? Para desembolar a linha. Pedro está no mesmo processo. O que ele olha são redes sujas, barco vazio, decepção, cansaço, sono, tudo isso. E o que ele faz? Ele revira as suas redes para remover delas aquilo que ele nunca quis pegar, que foram as folhas, as algas, as sujeiras. Por quê? Porque de noite ele vai sair para pescar de novo. Pedro não pode ser paralisado por uma decepção anterior. É isso. Ele tem que vencer tudo isso. Ele está com uma expectativa de vai pegar muita coisa de noite, porque essa noite vai ser diferente da anterior. Essa noite passada foi a noite do peixe, mas essa noite vai ser a nossa. Vamos lá, André, vamos lá, Tiago, vamos lá, João. Quando de repente o chefe dos crentes vem andando na areia, Jesus de Nazaré, entrou no barco de Pedro, que acabou de lavar as redes, e disse: vamos dar uma pescadinha, vamos dar uma palavrinha? Bota o seu barco na água que eu vou pregar, vai virar meu púlpito. Pedro deve ter falado: estou cansado, poxa, pega um barco aí. De gente que nem saiu, pô. Não quero entrar no seu. Vamos dar um pulinho ali? E eu vou usar seu barco. Pedro deve ter falado: tá bom, esse camarada. Segundo Lucas, esse é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Provavelmente Pedro já ouviu falar dele, mas ainda não fazia parte da patota. E agora, Jesus entra no barco, eu imagino Pedro com sono, escutando aquela palavra que devia ser maravilhosa, mas sono é sono, certo? Por melhor que seja, eu imagino ele lá, igual você quando vem do trabalho, dia de semana, que se o pastor perguntar: quem quer ir para o inferno? Fala um amém. Já lotou um ônibus, certo? Você já fez isso, é ou não? Escute só. E agora nesse ambiente, nós olhamos, Jesus termina de falar e diz para Pedro um improvável: aí Pedro, vamos pescar? Pedro deve ter falado: amador, sempre os amadores, não sabe a hora certa, não sabe nada, mas vamos embora. Saiba de uma coisa, eu contei uma história aqui, vou repetir ela para vocês, porque você precisa saber e lidar com quem faz. Não trate Jesus como qualquer um.
Um pastor estava apacentando suas ovelhas quando de repente parou um camarada na beira da estrada com um carrão. Olhou para o pastor que estava perto da cerca e disse: nossa, que rebanho bonito. Ele disse: minhas ovelhas. E o homem disse: se eu acertar quantas ovelhas o senhor tem aqui, o senhor me dá uma? E o pastor disse: dou. Ele abriu um dispositivo, acionou um satélite, tirou uma fotografia, fez uma barra de cálculo e disse para o pastor: tem 1.343 ovelhas no seu rebanho. O pastor falou: caramba, é isso mesmo. Ele disse: então posso pegar uma das ovelhas? Ele disse: claro. Pegou uma ovelha e botou no carro. Aí o pastor falou: posso te fazer uma pergunta? Ele disse: pode. Se eu acertar com a sua profissão, você me devolve a minha ovelha? E o camarada falou: devolvo. Ele disse: o senhor é consultor? Ele disse: sou consultor. Como é que você sabe? Primeiro, você chegou aqui sem eu te chamar. Segundo, você me cobrou para me dar uma resposta que eu já sabia. E terceiro, o senhor não sabe nada do meu negócio, me devolve meu cachorro. Certo? Porque nem a diferença entre o cachorro e uma ovelha, você sabe. Aprende. Se você vai trazer alguém para a sua vida, traga alguém que vai fazer a diferença. Me perdoa os consultores aí, é só uma brincadeira, tá bom? Estou só brincando, vocês sabem que eu sou, ok? Mas observe bem. Se você vai introduzir alguém na sua vida, introduza alguém que sabe o que está fazendo. De repente Jesus diz para Pedro que está decepcionado, mas que vai pescar. Ele não desistiu da pescaria não, gente. Ele vai pescar de novo porque ele quer peixe. É do peixe que ele vive. Come também, isso aí. Isso, tem um pregador comigo aqui. Ele me abordou no restaurante, veio me dar um abraço. Falei: quem é você? Ele falou: sou sua ovelha. Olha só, então entenda bem. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos? Agora Jesus está diante dele e diz: vamos pescar? Pedro falou: vamos embora, cara. Vamos embora, estamos dentro, já estamos aqui mesmo. Esse horário não dá nada. Mas vamos embora. Ele queria peixe, sim ou não? Ele queria peixe, sim ou não? Mas Jesus queria pregar a palavra para uma multidão, sim ou não? E Pedro queria peixe para quem? Para ele. E Jesus queria falar para uma. E Pedro queria para. E Jesus queria para uma. E Pedro queria para. E Jesus queria para uma. E Pedro queria para. É só para você olhar para você, que Pedro, você e eu, não tem muita diferença. A diferença está nele. Ele sempre pensa no coletivo e você sempre pensa no individual. Na maior parte do tempo. É o seu casamento, o seu dinheiro, a sua saúde, a sua família, os seus bens. É sempre sobre você. Ele é sempre o reino, o povo, a igreja. É sempre sobre o coletivo. Não que não há impedimento nenhum no enriquecimento e no engrandecimento individual, mas o chefe disso tudo, ele está numa visão macro, mano. Então, se tu quer mudar de vida, pare de pensar em tu e pense no reino. Que quando você pensa e trabalha por reino, tu é abençoado. Jesus está lá: me empresta seu barco para eu falar para a multidão. E Pedro está pensando: eu tenho que pegar uns peixes para mim, pô. E Jesus fala: mas eu preciso pegar umas almas para o reino. E Pedro: mas barco vazio, poxa. Rei de sujo, estou cansado, vou dormir. Mas no final Jesus sabia que ele queria. Falou para ele: vamos dar uma pescadinha. Pedro falou: vou falar uma coisa para o senhor, acabei de lavar a rede agora. Estou cansado para caramba. E se eu não peguei nada de noite, não vai ser agora que eu vou pegar. Mas beleza. O senhor está aqui mesmo, não custa nada, o senhor prega para caramba. Gostei de ouvir sua palavra. De repente vou fazer até alguns passeios turísticos. Agora pela fama que o senhor está. Certo? Vamos embora, vamos dar uma pescadinha. Jesus falou: só uma redinha só. Só para a gente pegar um lambarizinho. Joga aí do lado. Pedro jogou num lugar improvável. Só tinha ido para o fundo mais um pouquinho. Né? Estava muito pertinho. E aí quando Pedro começa a puxar a rede, ela está pesada. Pedro deve ter pensado: agarrou de novo. Já falei que não era para jogar, que esse troço acabou de agarrar aqui agora. Eu já vou ter que pular aqui dentro para soltar a rede. De repente ele começa a ver que naquele ambiente pesado,
existe movimento, porque quem pesca é assim, segurou, é só ficar quietinho e ter sensibilidade, que o peixe come. Ele falou, tem peixe. Eu imagino Jesus. Vamos puxar. Puxa, maluco. Puxa. E Pedro tenta puxar. Quando ele tenta puxar, não vem. E aí ele começa a gritar os outros amigos que estão no outro barco. Ele diz, rapaziada, dá um pulinho aqui. Pensa, Sufiano. Alguém deve ter pensado lá, não pegou nada, ainda deve estar naufragando. Né? Deve estar afundando. Vamos lá, socorrer, Pedro. Chega lá, o que foi, Pedro? O que foi, irmão? O cara não prega só não. Isso pesca barbaridade, barbaridade. Vamos embora. E puxa os dois, conduz a rede até o areia. E quando chega na areia, Pedro foi lá falar com Jesus. Falou, aí, Jesus. Beleza? O senhor precisava do meu barco para pregar. Eu precisava do senhor para pegar os peixes. Beleza? Não sei nem se eu tenho freezer para isso tudo que peguei. Mas vamos embora, vamos tentar negociar isso. Pode ir embora, porque eu já tenho o que eu... É, isso aí, querido. Isso é o crente. Faz uma campanha, recebeu a cura. Senhor, até a próxima doença. Você está rindo de quem? O povo aparece, desaparece na igreja como se Jesus fosse um utilitário. Estou com uma crise no casamento, vamos separar. Aí Jesus entra, separar o quê, mano? Não tem um homem melhor que esse, é isso aí mesmo, mano. Convence você de que ele é ruim, mas é seu. Certo? Às vezes essa é a função Às vezes a função do Espírito é não melhorar seu marido. Não. É tornar a senhora melhor para suportar essa carga que a senhora pegou. Certo? Aí, melhorou. Sabe o que a pessoa faz? Vai embora. E a gente continua por aqui, né? Porque a gente não pode ir embora. Estamos igual Pedro. Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então tem gente que vem aqui, pega a bênção e vai embora. E o Satanás continua onde está. Certo? Aí ataca de novo. Aí vem a pessoa. Pastor, nossa. Numa luta. Fala, Conor McGregor. Isso. É MMA, de luta em luta. O que foi? Mas você não estava aqui? Pois é, eu estava, mas aí... Melhorou as coisas. Como melhorou, nós temos que ir embora para viver. E agora estamos sofrendo de novo. E tem gente que é assim. Por isso que tem gente que não pode ficar sem luta. Não pode. Tem gente que a vida não é vida, é um octogonal. Todo dia sobe um desafiante, querendo roubar seu cinturão. É assim que funciona. Pedro falou para Jesus, aí Jesus, valeu, pode ir embora. O senhor pesca pra caramba, nossa. Vamos falar até que é história de pescador. Aí Jesus falou, Pedro, nós temos um impasse. Eu não entrei na sua vida para viver com você um momento. Eu entrei na sua vida para mudar a sua história para sempre. Essa redinha que você está usando, Pedro, agora a partir de hoje é só hobby. Até porque Pedro vai pescar de novo, é só você continuar lendo as escrituras. Mas a partir de hoje, Pedro, você anda comigo e vai ser pescador de homem. Pare para pensar. Seria muito legal se fosse sobre nós, mas não é. Tem dia que nós vamos para casa não querendo voltar para a igreja. Tem gente que a gente ouve, tem dia que a gente ouve histórias de membros da igreja, que a gente gostaria de deixar tudo e seguir a minha vida, meu casamento com minha mulher, viajar. Mas não é sobre mim nem sobre ela, é sobre o reino. Tem dia que você está cansado, eu sei disso, mas tem algo maior que você. Você tem que vencer essas decepções da sua vida. E para isso você tem que ir para o lugar certo. Para onde? Para o altar. É para Deus, é Ele. O que você está sofrendo hoje? Está difícil de carregar? Vai lá. E Ele fala, vinde a mim. O que Ele falou? Vai para onde? Isso, vai lá no pastor Cláudio. Vai lá no psicanalista. Vai lá no agiota. Vai lá.
Não, ele disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou fazer um negócio contigo. Você me dá esse fardo pesado seu e eu vou te dar um leve. Beleza, esse leve eu vou embora. Mas fique tranquilo, não vai para longe não, que você vai botar peso nisso. E já está pesado de novo. Aí você volta aqui e troca comigo de novo. E nós vamos ficar nesse relacionamento, porque é assim que funciona. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Eu não sei o que você precisa. Mas se tem uma coisa que você precisa, é se conscientizar. É assim que funciona. Não era nada disso que eu ia pregar. Que fique claro, estava tudo ali. E eu vou ver se eu consigo mudar alguma coisa para o segundo culto. Mas eu acho que eu estou pregando para mim mesmo, para dizer: Cláudio, Cláudio, Cláudio. Não se decepcione com o seu smartphone. Então não dá para decepcionar. Eu queria que todos os maridos e mulheres, você que está com o seu casamento aí, com a sua esposa, eu queria que você ficasse de pé. Marido e mulher, não é casado não. É quem está junto aqui, porque você é casado, mas está sozinho, sem o cônjuge. Então hoje você está avulso. Marido e mulher. Isso, segura na mão. Isso, da tribulação que está aí. Estou brincando, viu? Segura, olhe para ela e olhe para ele e diga assim: eu te amo assim mesmo. Querido. Não era nem para a gente estar junto, fala. Você dá uma sorte danada que eu tenho um coração bom, fala. Você não tem coragem de falar, você só olha e ri. Sou eu que falo, eu estou aqui de olho. Isso, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero declarar que você é casado para sempre. Quero declarar que a força que te une é muito mais forte do que tudo que está tentando te separar. Que é fácil, eu sei que não é fácil, mas é possível. Fique frustradinho não. Dá um beijinho na sua esposa. Fala assim: vou te pegar hoje. Fala para ele assim: duvido, depende de mim. Isto. Eu quero abençoar você. Nós temos visto que a guerra que está sendo travada sobre os casamentos. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus dê a você mais uma chance. Para você, para sua casa, para sua família.